Você sente? Essa inquietação que não tem nome. Esse buraco no peito que nenhuma conquista preenche. Esse cansaço existencial que não se cura com descanso. Você pode chamar de tédio, de ansiedade, de vazio. Mas Pascal chamava de algo muito mais profundo. O homem, dizia ele, carrega dentro de si um abismo. Um vazio infinito que só pode ser preenchido por algo eterno. Mas ao invés de buscar o eterno, o homem foge. Ele se distrai, se ocupa, se entorpece. Ele inventa mil formas de não pensar. De não olhar para dentro. De não encarar o silêncio. O inferno, talvez, comece exatamente aí. Não com fogo. Mas com barulho. Com movimento incessante. Com uma vida cheia de tudo, exceto de sentido. Pascal enxergava isso com uma clareza assustadora. Todas as misérias dos homens vêm de uma só coisa: não saber ficar quieto num quarto. O ser humano tem medo da solidão. Medo do espelho. Medo do tempo. Porque no silêncio, tudo que foi abafado fala. No escuro, tudo que foi evitado aparece. É por isso que o inferno não precisa de labaredas. Basta uma mente agitada. Um coração vazio. E uma alma distraída até a morte. Pascal via o homem como uma criatura fraturada, grande e miserável ao mesmo tempo. Um ser feito para a eternidade, mas perdido nas frivolidades do agora. Essa fratura é o prenúncio do inferno. Porque ela não cicatriza sozinha. Ela cresce, silenciosa. E quanto mais você a ignora, mais ela se torna o centro de tudo. Você tenta preencher com conquistas, com prazer, com status, mas o vazio continua ali. Como uma sombra que te acompanha. Como um lembrete mudo de que você está se perdendo. Pascal não era um moralista. Ele era um realista. Ele sabia que o ser humano foge de si mesmo porque encarar-se dói. Porque no fundo, o que o homem mais teme não é o inferno, mas a verdade sobre si mesmo. E é exatamente por isso que ele cria seu próprio inferno, uma vida sem silêncio. Sem reflexão. Sem sentido. Um eterno movimento que não leva a lugar nenhum. O inferno, para Pascal, não é um lugar que se vai. É uma condição que se constrói. É um esquecimento progressivo do que realmente importa. É o hábito de viver como se nada fosse eterno. É o desprezo pelo sagrado. Pelo invisível. Pelo que está além do tempo. E quando isso se torna rotina, quando o eterno é ignorado por tanto tempo, algo se rompe. Você acorda um dia e percebe que vive no automático. Que não sente mais nada profundamente. Que tudo perdeu o gosto. E, no fundo, você já sabe, esse é o começo do fim. Pascal dizia, há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Mas quando esse vazio não é preenchido, ele se torna um buraco negro. Que suga a alegria. Que consome a esperança. Que transforma tudo em ruído. E é nesse ruído que o inferno cresce. Porque quanto mais você tenta calar a alma, mais ela grita. E quando ninguém mais escuta, ela se cala. E o silêncio vira desespero. O inferno de Pascal não é uma punição arbitrária. É uma consequência natural. De uma alma que se desviou de seu eixo. De uma existência que trocou o eterno pelo efêmero. O verdadeiro pelo conveniente. O sublime pelo confortável. Você vive, mas não sabe por quê. Você escolhe, mas não sabe o que quer. Você busca, mas não sabe o que perdeu. E essa confusão, esse caos interno, é o terreno fértil para o inferno psicológico. Um lugar onde tudo parece possível, exceto a paz. A angústia se torna permanente. As distrações, viciantes. A indiferença, um escudo. E a fé, uma palavra vazia. Pascal entendia que o inferno começa quando o homem deixa de fazer perguntas. Quando ele aceita o absurdo como norma. Quando ele prefere ser entretido a ser transformado. Quando ele desiste de buscar. E então ele aposta. Aposta que nada importa. Aposta que Deus não existe. Aposta que não há consequência. Mas como em toda aposta, há risco. Pascal dizia, você está num jogo. Queira ou não. Você já está apostando sua alma. Com cada escolha. Com cada ausência de escolha. A questão não é se o inferno existe. É se você está caminhando para ele, ou já está nele sem perceber. Porque o inferno pode ser a ausência total de sentido. A incapacidade de amar. O hábito de fingir. O vício em evitar a verdade. E a pior parte? Você se acostuma. Você chama de normal. De vida adulta. De rotina. Mas sua alma está morrendo. E quando ela morre, não sobra nada. Pascal nos oferece uma escolha brutalmente sincera. Ou você encara o eterno, ou você mergulha no nada.
Ou você ouve o silêncio da alma, ou será devorado pelo barulho do mundo. Não há neutralidade. Não há indiferença sem preço. E talvez esse seja o verdadeiro inferno, a vida que você viveu sem nunca ter vivido de verdade. A inquietude humana, essa fuga incessante de si mesmo, não é um fenômeno novo. Ela é a base de grande parte da experiência moderna. Pascal, com sua mente aguda e atormentada, foi um dos primeiros a diagnosticar a doença que hoje chamamos de distração em massa. Vivemos em um mundo onde o silêncio é visto como um vácuo a ser preenchido, a solidão é um defeito a ser corrigido e a reflexão profunda é um luxo que simplesmente não temos tempo para. Nossas vidas são uma corrida constante, uma sucessão de tarefas, notificações, redes sociais, notícias e entretenimento. Estamos permanentemente conectados a tudo, exceto a nós mesmos. A mente moderna, um motor hiperativo de pensamentos e preocupações, raramente encontra um momento de repouso. O que tememos, no fundo, é que, se o motor parar, seremos forçados a encarar a paisagem desoladora que a vida construiu em nosso interior. Essa paisagem é o inferno de Pascal. Ele não é um lugar de tormento físico, mas de desolação espiritual. É a sensação de que, apesar de todo o movimento, não estamos indo a lugar nenhum. É o paradoxo de ter tudo, ainda assim, sentir um vazio incontrolável. A sociedade nos vende a ideia de que a felicidade está em acumular mais bens, mais experiências, mais seguidores, mais validação externa. Mas o vazio persiste, uma rachadura no nosso ser que se alarga a cada nova conquista que não a preenche. Estamos na busca incessante por algo que nos complete, mas procuramos nos lugares errados. O mundo moderno é um labirinto de espelhos, onde cada reflexo nos promete uma versão mais feliz, mais bem-sucedida, mais completa de nós mesmos, mas todos eles são apenas ilusões. A busca por essas versões nos afasta da única verdade que realmente importa, a de quem somos de fato, com todas as nossas imperfeições, medos e, principalmente, com o vazio que carregamos. Pascal nos desafia a quebrar o labirinto. Ele nos propõe uma revolução silenciosa, há de parar. De sentar em um quarto, em silêncio, e simplesmente ser. O terror de tal proposta é um testemunho da profundidade da nossa doença. O que tememos encontrar nesse silêncio? A verdade de que a maioria das nossas vidas é uma farsa, um teatro de aparências onde o protagonista, nós mesmos, está ausente? A revelação de que a nossa incessante atividade não passa de uma fuga desesperada da nossa própria mortalidade e insignificância diante do universo? O homem de Pascal, esse junco pensante, é grandioso por ser capaz de pensar, mas é miserável porque prefere não fazê-lo. Ele prefere a anestesia do barulho, a distração do efêmero, o conforto do que é superficial. Essa fuga se manifesta de inúmeras formas em nosso dia a dia. A compulsão por rolar o feed infinito das redes sociais, a necessidade de ter a TV ligada como um ruído de fundo, a busca por novas sensações e prazeres que se esvaem tão rapidamente quanto surgem. Cada um desses atos é uma tentativa de evitar a si mesmo. É uma forma de dizer, não vou olhar para dentro. Não vou confrontar o buraco. Vou preenchê-lo com qualquer coisa que me impeça de sentir. O problema é que a alma, essa parte de nós que anseia pelo eterno, não se contenta com substitutos baratos. Ela continua a gritar, primeiro baixinho, como um incômodo sutil, depois mais alto, em forma de ansiedade e depressão, e finalmente se cala, em um silêncio que é o desespero final. Quando a alma se cala, a vida continua, mas o sentido se esvai, e o que resta é apenas a casca de uma existência. O inferno de Pascal, portanto, não é um julgamento divino. É a punição que nós mesmos nos infligimos ao ignorar a nossa própria natureza. É a perda da capacidade de sentir, de amar, de se maravilhar. É a transformação da vida em uma rotina mecânica, onde os dias se sucedem sem propósito e as estações mudam sem que notemos. O homem que se acostuma com o barulho, que se vicia na distração, está progressivamente morrendo. Ele pode parecer vivo, pode ser bem-sucedido, ter uma família, amigos e um círculo social, mas internamente, ele é um deserto. A sua capacidade de se conectar com algo maior do que ele mesmo, de encontrar beleza no invisível, de experimentar a profundidade da existência, foi atrofiada pelo seu próprio medo. A aposta de Pascal é um convite desesperado para a clareza. Ele nos coloca diante de um dilema existencial inevitável. Você aposta que a vida tem um sentido eterno e vive de acordo com isso, ou aposta que tudo é um acaso e vive como se nada importasse? E ele argumenta que, diante da incerteza, a aposta pela eternidade é a única racional. Não porque ele possa provar a existência de Deus,
mas porque viver como se o eterno existisse nos leva a uma vida mais rica, mais profunda, mais significativa, mesmo que no fim estejamos errados. Viver como se tudo fosse efêmero, por outro lado, nos condena ao vazio, à miséria e ao inferno pessoal, mesmo que no fim estejamos certos. É uma aposta sobre a qualidade da vida que vivemos, não apenas sobre o destino da nossa alma. A recusa em fazer essa aposta, a tentativa de permanecer indiferente, é, em si, uma escolha. É a escolha de apostar no nada, de viver sem um norte, de construir uma vida que, no fundo, é um castelo de areia. O inferno, então, não é apenas um destino, é o resultado da nossa própria inércia espiritual. A cada vez que ligamos a TV para evitar o silêncio, a cada vez que pegamos o celular para preencher um momento de tédio, a cada vez que buscamos a aprovação externa para validar nossa existência, estamos construindo mais uma parede para nos separar do nosso próprio centro. E essas paredes, construídas tijolo por tijolo de distração, são as grades da nossa própria prisão. O que Pascal nos oferece não é um caminho fácil. Ele nos pede para encarar a dor de olhar para dentro, a dor de reconhecer o nosso próprio vazio. Mas é apenas através dessa dor que a cura se torna possível. É no silêncio que a alma começa a falar novamente, que as perguntas certas começam a surgir, e que a busca pelo eterno, pelo invisível, pelo que realmente importa, pode finalmente começar. O inferno, para ele, é a vida que você viveu sem nunca ter tido a coragem de ser quem você realmente é, de buscar aquilo para o qual você foi feito. E a única maneira de evitar esse inferno é confrontar o abismo que existe dentro de nós, com a esperança de que, no seu fundo, há uma luz que anseia por ser encontrada.